O milionário a deixou falando sozinha para atender a assistente. Ela não sabia, mas aquela seria a última conversa entre eles. Silêncio, arrependimento e um adeus que nunca foi dito. A chuva de dezembro martelava contra as janelas do apartamento cobertura na Vila Madalena, criando um ritmo constante que Isabela havia aprendido a achar reconfortante durante os 2 anos em que dividiu aquele espaço com Rafael Monteiro. O som, no entanto, não conseguia mascarar a tensão que pairava sobre a mesa de jantar naquela noite de sexta-feira. "Rafa, a gente precisa conversar", disse Isabela, mexendo nervosamente no anel que ele havia lhe dado no último aniversário. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto cortava o salmão que havia preparado com tanto cuidado, uma receita que aprendera com a avó e que ele sempre elogiava. Rafael levantou os olhos do celular apenas por um segundo. Um sorriso automático cruzando seu rosto bronzeado. Aos 35 anos, ele mantinha a postura confiante de quem havia construído um império de construtoras a partir de um pequeno empréstimo do pai. "Claro, amor. Só deixa eu terminar de responder essa mensagem do Rodrigo sobre o projeto de Alphaville." Ela suspirou, observando-o. Mesmo em casa, Rafael vestia uma camisa social impecável, os cabelos perfeitamente penteados para trás. Era como se ele nunca conseguisse desligar completamente do mundo dos negócios. "É sempre sobre trabalho, não é?", murmurou, mais para si mesma do que para ele. "O que você disse?", Rafael perguntou, ainda digitando furiosamente. "Nada." Isabela tomou um gole do vinho argentino que ele havia trazido de uma viagem de negócios. "É que a gente mal se fala ultimamente. Quando você chega em casa, está exausto. Nos fins de semana, tem reunião ou evento corporativo. E quando a gente está junto, você está sempre no celular. Isa, você sabe que dezembro é o mês mais corrido do ano para a empresa. A gente está fechando contratos milionários. Preciso estar disponível." Ele finalmente colocou o celular na mesa, mas Isabela podia ver que seus olhos ainda se desviavam para a tela que piscava com notificações. "Eu sei, eu entendo isso, mas sinto que estou perdendo você", ela disse, sua voz saindo mais vulnerável do que pretendia. "Lembra quando a gente se conheceu na inauguração do shopping? Você me disse que queria uma parceira na vida, não apenas uma namorada, alguém que entendesse seus sonhos." Rafael sorriu, dessa vez com mais sinceridade. "E você entende. Por isso que deu certo entre a gente. Você não fica enchendo o saco quando preciso trabalhar até tarde. Mas eu preciso de você também, Rafa." As palavras saíram mais altas do que Isabela esperava. "Não estou pedindo para você largar tudo. Só quero que quando estivermos juntos, você esteja realmente presente." O celular de Rafael vibrou alto na mesa. O nome Camila, assistente, apareceu na tela, junto com urgente, em caixa alta. Sem hesitar, ele estendeu a mão para atender. "Rafael, não." Isabela segurou o pulso dele gentilmente. "Por favor, 5 minutos." Ele olhou para ela, depois para o celular que continuava tocando insistentemente. Por um momento, Isabela viu uma luta interna nos olhos castanhos que havia se apaixonado. Então, como se fosse mais forte que ele, Rafael se libertou do toque dela e atendeu a ligação. "Camila, sim, estou aqui." Isabela sentiu algo se partir dentro dela, enquanto observava o homem que amava virar as costas para ela e caminhar em direção à janela, falando em voz baixa sobre cronogramas e reuniões. A chuva continuava caindo, mas agora o som parecia ensurdecedor. Não, Camila. O Martinez não pode remarcar para segunda. Precisa ser amanhã cedo." Rafael gesticulava com uma mão, enquanto segurava o celular com a outra, completamente absorto na conversa. "Liga para o pessoal da obra e confirma se o material chegou, e manda o relatório financeiro para meu e-mail ainda hoje." Isabela permaneceu sentada à mesa, observando-o. 5 minutos se transformaram em 10, depois 15. O jantar esfriava nos pratos, o vinho perdia sua temperatura ideal, e ela sentia como se estivesse assistindo sua relação desmoronar em tempo real. "Perfeito, Camila. Você é uma salvação. Não sei o que faria sem você." Rafael riu baixinho, um tom de intimidade na voz que Isabela raramente ouvia quando ele falava com ela ultimamente. "Ah, e obrigado por ficar até tarde ontem para organizar aqueles documentos. Sei que foi além das suas responsabilidades." Algo ferveu dentro do peito de Isabela. Não era ciúmes.
pelo menos não no sentido tradicional. Era a percepção dolorosa de que uma estranha recebia mais atenção, gratidão e consideração do que ela, que dividia a vida com ele. Está certo, nos falamos amanhã cedo. Boa noite. Rafael finalmente desligou e se virou para voltar à mesa, o sorriso ainda presente no rosto. Desculpa, amor. Onde a gente estava? Isabela se levantou devagar, dobrando o guardanapo e colocando-o ao lado do prato intocado. Na verdade, acho que a gente estava terminando. Como assim? Rafael franziu a testa, genuinamente confuso. Eu estava tentando te dizer que me sinto invisível nesse relacionamento. Ela disse com uma calma que surpreendeu a ela mesma. E você acabou de provar meu ponto. Sua assistente é mais importante do que eu. Isa, que exagero é esse? Foi só uma ligação de trabalho. De 15 minutos, Rafael. 15 minutos que você não conseguiu me dar, mas deu para ela sem hesitar. Isabela pegou a bolsa no sofá, suas mãos surpreendentemente firmes, apesar da tempestade emocional que sentia por dentro. Você agradeceu mais ela nos últimos 15 minutos do que me agradeceu no último mês. Você está sendo dramática. A Camila é só minha assistente. Ela estava resolvendo uma emergência. E eu sou só sua namorada tentando salvar nosso relacionamento. Isabela replicou, caminhando em direção à porta. Aparentemente, isso não constitui uma emergência para você. Rafael a seguiu, finalmente parecendo entender a gravidade da situação. Isa, espera, não vá embora assim, vamos conversar. Ela parou na porta, se virando para olhá-lo uma última vez. Durante 2 anos, aquele rosto havia sido sua primeira visão pela manhã e a última à noite. Ela havia imaginado um futuro com ele, casamento, talvez filhos. Mas, olhando para Rafael naquele momento, viu apenas um homem que havia escolhido suas prioridades. Não tem mais nada para conversar, Rafa. Você fez sua escolha quando atendeu aquele telefone. Ela disse, a voz embargada. Eu não consigo mais competir com seu trabalho, com seus celulares, com sua assistente. Não deveria ter que competir. Isabela, você está exagerando. Amanhã a gente conversa com a cabeça mais fria. Ela balançou a cabeça abrindo a porta. A chuva havia diminuído, mas o ar ainda estava carregado de umidade. Não, Rafael, não vamos conversar amanhã. Não vamos conversar mais. A última imagem que Isabela teve antes de fechar a porta foi de Rafael parado no meio da sala, o celular ainda na mão, com uma expressão de total incompreensão no rosto, como se não conseguisse entender como 15 minutos de sua atenção para outra pessoa poderiam custar 2 anos de relacionamento. Já no elevador, Isabela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. 2 horas depois, quando Rafael tentou ligar, ela não atendeu, e nunca mais atenderia. 3 semanas haviam se passado desde que Isabela saiu pela porta da cobertura, e Rafael ainda esperava que ela voltasse. Nos primeiros dias, ele tinha certeza de que era apenas uma briga como tantas outras que haviam superado. Mandou flores para o apartamento dela no Itaim Bibi, enviou mensagens carinhosas, até mesmo encomendou a torta de maracujá que ela adorava na confeitaria francesa da Vila Olímpia. Tudo voltou. Senhor Monteiro, disse Carmen, sua faxineira peruana, enquanto dobrava as camisas com precisão militar. A senhorita Isabela não vai voltar, não é? Rafael olhou para a mulher de 50 anos, que cuidava de seu apartamento há 5 anos. Carmen tinha aquela sabedoria silenciosa de quem observava a vida dos outros sem julgar, mas sempre com uma opinião formada. É claro que vai, ele respondeu, mas sua voz soou menos convincente do que nas semanas anteriores. Ela só está fazendo drama. Logo ela se cansa dessa teimosia. Carmen parou de dobrar as roupas e o encarou diretamente. Posso falar uma coisa, senhor? Rafael acenou com a cabeça enquanto verificava e-mails no notebook. A senhorita Isabela chorava muito nesses últimos meses. Eu via quando chegava para limpar. Ela tentava esconder, mas os olhos ficam vermelhos, né? E o senhor nunca notou. As palavras de Carmen o atingiram como um soco no estômago. Rafael fechou o laptop devagar, realmente olhando para a funcionária pela primeira vez em anos. Ela chorava. Sim, especialmente depois que o senhor saía para aqueles jantares de trabalho, ou quando ficava horas no telefone durante os fins de semana. Carmen voltou a dobrar as roupas, mas seu tom continuou firme. Uma mulher apaixonada não chora tanto, senhor Monteiro, a não ser que esteja sofrendo.
Naquela noite, Rafael canchou a reunião com investidores japoneses, algo impensável algumas semanas antes, e foi até a academia onde Isabela costumava treinar. O personal trainer, Tiago, confirmou que ela havia cancelado o plano na segunda-feira. Cara, a Isa estava muito abatida nas últimas semanas, disse Tiago guardando os equipamentos. Sempre perguntava se estava bem, mas ela só sorria e mudava de assunto. Mulher assim, forte por fora, quando resolve partir, já partiu faz tempo. Rafael dirigiu pelas ruas movimentadas da Vila Madalena em direção ao apartamento de Isabela. Era quinta-feira, quase 10 da noite, mas o trânsito ainda estava intenso. Pela primeira vez em muito tempo, não se importou com o tempo perdido. Na verdade, utilizou cada semáforo vermelho para pensar em como havia chegado àquele ponto. Quando tocou a campainha do apartamento dela, quem atendeu foi Mariana, sua melhor amiga. Rafael, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com a Isa. Por favor, Mari. Só 5 minutos. Mariana o estudou por um momento, os braços cruzados na postura defensiva que ele conhecia bem. Ela não está aqui. Onde ela está? Isso não é da sua conta mais. Mariana, pelo amor de Deus, eu amo a Isabela. Sei que cometi erros, mas quero consertar. Erros? Mariana riu sem humor. Rafael, você transformou a mulher mais vibrante que eu conheço em uma sombra dela mesma. Nos últimos meses, ela mal saía de casa nos fins de semana porque você sempre tinha algo urgente para resolver. Eu estava construindo um futuro para nós dois. Não, você estava construindo um futuro para você. E esperava que ela esperasse pacientemente nas bordas da sua vida até você ter tempo para ela. Mariana balançou a cabeça. Sabe o que ela me disse na última vez que conversamos? Que se sentia como um móvel no seu apartamento. Presente, mas irrelevante. As palavras de Mariana ecoaram na mente de Rafael durante todo o caminho de volta para casa. Ele tentou lembrar da última vez que havia realmente ouvido Isabela falar sobre seus sonhos, seus medos, seu trabalho como arquiteta. Quando foi a última vez que perguntou como havia sido o dia dela sem estar simultaneamente checando e-mails? De volta ao apartamento vazio, Rafael encontrou um pequeno caderno esquecido por Isabela na gaveta da mesa de cabeceira. Eram anotações sobre projetos pessoais, ideias para uma exposição de arquitetura sustentável que ela queria organizar. Na última página, uma anotação que o fez sentar pesadamente na cama. Conversar com o Rafa sobre a exposição. Talvez ele possa me ajudar com contatos, ou talvez ele esteja ocupado demais para se importar. A data era de 3 meses atrás. Ela nunca havia mencionado a exposição para ele. Isabela ajustou a alça da bolsa, enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos de Vila Madalena, em direção ao seu novo emprego. Após 3 semanas dormindo no sofá do apartamento de Mariana, ela finalmente havia encontrado uma vaga em um escritório de arquitetura, especializado em projetos sustentáveis. Exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhara em fazer, mas que nunca havia tido coragem de perseguir enquanto estava na zona de conforto que o relacionamento com Rafael proporcionava. O escritório ficava numa casa antiga reformada, pintada de amarelo claro com detalhes em verde musgo. Uma trepadeira cobria parte da fachada e pequenas hortas verticais adornavam as janelas. Era o oposto completo dos edifícios de vidro e aço onde Rafael conduzia seus negócios. Você deve ser a Isabela, disse uma voz atrás dela. Ela se virou para encontrar um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo uma camisa de linho amarrotada e calça jeans. Nos pés, sandálias de couro que pareciam ter muitas histórias para contar. Lucas Ferreira. Ele estendeu a mão com um sorriso genuíno. Bem-vinda ao nosso pequeno caos organizado. Obrigada por me aceitar mesmo com tão pouco tempo de experiência em sustentabilidade, Isabela disse, apertando a mão dele. Seu portfólio fala por si só, e sinceramente prefiro ensinar alguém apaixonada do que trabalhar com gente experiente, mas sem alma. Lucas a guiou para dentro do escritório. Além disso, sua ideia sobre a exposição de arquitetura verde foi brilhante. Quero que você lidere esse projeto. O interior do escritório era ainda mais encantador que a fachada. Plantas por toda parte, mesas feitas de madeira de demolição e uma atmosfera de criatividade que Isabela não sentia há muito tempo.
5 pessoas trabalhavam em projetos diversos, e todos pararam para cumprimentá-la calorosamente. Isa, Ana Paula, a única outra mulher da equipe, se aproximou com 2 cafés nas mãos. Que bom que aceitou nossa proposta maluca. Preciso de outra pessoa para me ajudar a manter esses meninos com os pés no chão. Durante o primeiro dia, Isabela se dedicou a entender a dinâmica do escritório e os projetos em andamento. Lucas liderava a equipe com uma filosofia completamente diferente de tudo que ela conhecia. Reuniões eram colaborativas, ideias eram discutidas abertamente. E, mais surpreendente ainda, quando alguém recebia uma ligação pessoal importante, todos respeitavam e aguardavam. Na hora do almoço, a equipe se reuniu na pequena cozinha do escritório para dividir a comida que cada um havia trazido. É tradição nossa, explicou Felipe, o mais novo da equipe. Cada dia, alguém traz algo diferente. Hoje, a Ana Paula fez aquela lasanha vegana incrível dela. E amanhã é minha vez, disse Lucas, servindo uma salada de quinoa. Vou tentar não queimar a cozinha desta vez. Isabela riu, uma risada genuína que ela não sentia há meses. Ali, naquele ambiente simples e acolhedor, ela se sentia vista e valorizada de uma forma que havia esquecido ser possível. Conta para a gente sobre essa exposição que você quer fazer, pediu Ana Paula, sentando ao lado dela. Bem, a ideia é mostrar como a arquitetura pode ser uma ferramenta de transformação social e ambiental. Isabela começou, sentindo uma empolgação crescendo em seu peito. Quero convidar arquitetos que trabalham com comunidades carentes, projetos de habitação popular sustentável, revitalização de espaços urbanos abandonados. Isso é incrível, Felipe bateu na mesa animado. Podemos usar o projeto da Vila Esperança que terminamos no ano passado como um dos cases. E eu tenho contatos com vários coletivos de arquitetos sociais, acrescentou Ana Paula. Posso te conectar com eles. Lucas observava a discussão com um sorriso paternal. Sabem o que mais me impressiona nessa ideia? É que vocês estão pensando em arquitetura como algo que vai além de prédios bonitos. É sobre impacto real na vida das pessoas. Conforme a tarde avançou, Isabela se sentiu preenchida de uma forma que não experimentava há muito tempo. Suas ideias eram ouvidas, desenvolvidas, celebradas. Quando seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael, a 15ª tentativa de contato naquela semana, ela olhou rapidamente e colocou o aparelho de volta na bolsa sem responder. Às 6 da tarde, quando Lucas anunciou o fim do expediente, Isabela percebeu que havia trabalhado por 8 horas consecutivas sem sentir o peso do tempo passando. Primeira semana é sempre intensa, disse Ana Paula, arrumando suas coisas. Mas você já está se encaixando perfeitamente. Quer tomar uma cerveja com a gente? Tem um botequim aqui perto que faz umas porções incríveis. Pela primeira vez em 3 anos, Isabela aceitou um convite social sem precisar perguntar para ninguém se estava tudo bem, sem se preocupar em chegar em casa no horário, sem sentir culpa por querer se divertir. Aceito sim, ela disse, e percebeu que estava sorrindo novamente. Rafael estacionou a BMW preta em frente ao pequeno escritório amarelo e observou pela janela durante quase 15 minutos antes de encontrar coragem para sair do carro. Havia levado 2 semanas de investigação discreta, algo que custou uma pequena fortuna para um detetive particular, para descobrir onde Isabela estava trabalhando. O contraste entre aquele lugar e seu próprio escritório no Itaim Bibi não poderia ser maior. Enquanto ele comandava seus negócios do 25º andar de um edifício espelhado, com vista para toda a cidade, Isabela havia escolhido aquela casa simples, com plantas pendendo das janelas e uma placa modesta na entrada. Ferreira em Associados, Arquitetura Sustentável. Quando finalmente entrou, uma recepcionista jovem o cumprimentou com um sorriso genuíno. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Eu gostaria de falar com Isabela Santos, por favor. Sou Rafael Monteiro. A recepcionista consultou uma agenda simples, não o sistema informatizado que ele estava acostumado a ver em escritórios profissionais. Ela está numa reunião com o Lucas agora. Quer aguardar? Rafael assentiu e se sentou numa cadeira de madeira de demolição que, surpreendentemente, era mais confortável que as poltronas de couro italiano de sua sala.
Enquanto esperava, observou os projetos expostos nas paredes, casas populares com painéis solares, escolas feitas com containers reciclados, praças revitalizadas em comunidades carentes. Era um mundo completamente diferente dos shopping centers e complexos empresariais que sua construtora erguia. Rafael? Ele se virou e viu Isabela parada na porta de uma sala, ao lado de um homem de cabelos grisalhos que devia ser o tal Lucas. Ela parecia diferente, não só pela roupa mais casual, uma blusa de linho bege e saia midi azul marinho, mas por algo em sua postura. Parecia mais viva. Isa, preciso falar com você, ele disse se levantando. Aqui não é lugar apropriado. Ela respondeu com uma firmeza que ele não reconhecia. E eu já te disse que não temos mais nada para conversar. Por favor, só 5 minutos. Lucas se adiantou com um sorriso diplomático. Isabela, se você quiser, pode usar minha sala. Eu vou tomar um café. Não é necessário, Lucas, Isabela disse rapidamente. O Rafael estava de saída. Na verdade, Rafael se dirigiu a Lucas, estendendo a mão num gesto automático de networking. Sou Rafael Monteiro, da construtora Monteiro. Talvez possamos conversar sobre algumas parcerias... Não. Isabela cortou bruscamente. Rafael, por favor, vá embora. Lucas, que havia ficado em silêncio observando a dinâmica, finalmente falou. Senhor, Monteiro, acredito que a Isabela foi bastante clara. Talvez seja melhor você respeitar o pedido dela. A autoridade calma na voz de Lucas irritou Rafael mais do que ele esperava. Com todo respeito, essa é uma conversa entre mim e minha namorada. Ex-namorada, Isabela corrigiu, suas bochechas ficando vermelhas. E Lucas tem razão. Você precisa ir embora. Nos dias seguintes, Rafael intensificou suas tentativas. Mandou flores para o escritório todos os dias, até que Isabela pediu para a recepcionista devolver todas. Enviou uma cesta de café gourmet para toda a equipe, que foi doada para um abrigo de moradores de rua. Até mesmo tentou fazer uma doação significativa para um dos projetos sociais do escritório, oferecendo construir uma escola gratuitamente. Ele não entende mesmo, não é? Comentou Ana Paula numa quinta-feira, enquanto observava o entregador levar de volta mais um arranjo de flores. Acho que ele nunca teve que lidar com um não como resposta. Isabela suspirou, focando nos desenhos técnicos espalhados pela mesa. Para ele, tudo é questão de insistência e investimento, até conseguir o que quer. E você? Como está se sentindo com tudo isso? Isabela parou de desenhar e olhou pela janela onde via o movimento tranquilo da rua. Estranhamente, mais forte a cada dia. Nos primeiros anos com o Rafael, eu achava que sua determinação era sexy. Agora percebo que ele nunca aprendeu a diferença entre determinação e desrespeito. Na sexta-feira, Rafael apareceu novamente no escritório, mas dessa vez com uma estratégia diferente. Trouxe consigo um buquê de girassóis, as flores favoritas de Isabela que ele havia lembrado, e uma proposta impressa em papel timbrado. Isa, sei que está brava comigo, mas olha isso, ele disse estendendo os papéis. Fiz uma parceria com uma empresa alemã de tecnologia sustentável. Vamos começar a incluir painéis solares e sistemas de reaproveitamento de água em todos os nossos empreendimentos. Pensei em você. Isabela pegou os documentos e os folheou rapidamente. Era genuinamente impressionante. Rafael havia investido milhões em tecnologia verde e mudado completamente o foco da construtora. É um projeto incrível, Rafael, ela disse finalmente, devolvendo os papéis. Mas isso não muda nada entre nós. Como assim não muda nada? Mudei minha empresa inteira por você. Não, você mudou sua empresa porque percebeu que sustentabilidade é o futuro do mercado. Isabela respondeu com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. E mesmo que fosse por mim, ainda seria problemático. Eu não quero ser a inspiração para suas mudanças de vida, Rafael. Quero ser sua parceira nelas. Mas é isso que estou oferecendo. Não, você está oferecendo um lugar secundário numa vida que você já planejou sozinho. De novo, Lucas havia aparecido na porta da recepção, claramente preocupado com o tom crescente da discussão. Outros funcionários também começaram a olhar na direção deles. Rafael, você precisa ir embora agora, Isabela disse firmemente. E por favor, pare de vir aqui. Está constrangendo a mim e meus colegas.
Isabela, eu te amo. Eu sei, ela respondeu com uma tristeza genuína na voz. Mas você me ama do jeito que consegue, Rafael. E eu mereço mais que isso. Pela primeira vez em semanas, Rafael pareceu realmente entender. Ele olhou ao redor do pequeno escritório, para as pessoas que claramente respeitavam e protegiam Isabela, para o ambiente onde ela parecia tão confortável e realizada. Tudo bem, ele disse finalmente, a voz mais baixa. Eu vou parar. E saiu, levando consigo os girassóis e a proposta milionária que pensara serem suficientes para reconquistar o amor que havia perdido. 2 semanas depois da última visita de Rafael, Isabela finalmente conseguiu se concentrar completamente na exposição de arquitetura sustentável. O projeto havia crescido além de suas expectativas iniciais, atraindo a atenção de universidades, coletivos de arquitetos e até mesmo da Prefeitura de São Paulo. Conseguiu um espaço incrível no Memorial da América Latina, anunciou Lucas, entrando na sala de reuniões com um sorriso radiante. Eles cederam o pavilhão principal por 2 semanas em março. Sério? Isabela saltou da cadeira, seus olhos brilhando com uma empolgação que contagiou toda a equipe. Lucas, isso é mais do que eu sonhava. Você merece, Isa, disse Ana Paula batendo palmas. O projeto que você desenvolveu está simplesmente espetacular. Nos últimos meses, Isabela havia se transformado, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Acordava todos os dias ansiosa para trabalhar, algo que havia esquecido ser possível. Suas ideias eram valorizadas, seus sonhos apoiados, e pela primeira vez em anos, ela se sentia como a protagonista de sua própria vida. Vamos comemorar, sugeriu Felipe. Hoje é sexta-feira e esse projeto merece um brinde. Na verdade, Lucas disse, hesitando ligeiramente, eu estava pensando... Isabela, que tal comemorarmos com um jantar? Só nós dois. Tenho uma proposta profissional para discutir com você. Ana Paula e Felipe trocaram olhares significativos, sorrisos contidos nos rostos. A tensão que havia crescido entre Isabela e Lucas nas últimas semanas não passara despercebida pela equipe. Claro, Isabela respondeu, sentindo suas bochechas ficarem levemente coradas. Onde? Conheço um lugar especial, Lucas disse com um sorriso misterioso. 2 horas depois, Isabela se encontrou caminhando pelas ruas do bairro da Liberdade, ao lado de Lucas. Ela havia trocado a roupa de trabalho por um vestido azul escuro simples e elegante, descobrindo que havia esquecido como era bom se arrumar para alguém que realmente havia. É aqui. Lucas parou em frente a um pequeno restaurante japonês familiar, com apenas 8 mesas e uma atmosfera acolhedora. O Yamamoto prepara a melhor comida japonesa da cidade, explicou Lucas, puxando a cadeira para ela. Aí o melhor. Ele usa apenas ingredientes orgânicos e tem um sistema de compostagem incrível nos fundos. Você trouxe uma arquiteta sustentável para ver compostagem num primeiro encontro? Isabela riu, percebendo apenas depois que havia dito primeiro encontro em voz alta. Então você admite que é um encontro? Lucas perguntou com um sorriso provocativo. Você disse que era uma reunião de trabalho, ela respondeu, mas seu sorriso deixava claro que não se importava com a mudança de classificação. Durante o jantar, entre sushis preparados com maestria e saquê aquecido na temperatura perfeita, eles conversaram sobre tudo: arquitetura, sustentabilidade, viagens, família, sonhos. Lucas havia estudado na França por 2 anos, trabalhado com comunidades indígenas na Amazônia e dedicado os últimos 10 anos a provar que a arquitetura sustentável podia ser tanto bonita quanto lucrativa. Sabe o que mais admiro em você? Lucas disse, seus olhos castanho claros fixos nela. É como você se reinventou. Chegou aqui há 2 meses perdida, claramente machucada, e em pouco tempo se tornou uma das pessoas mais inspiradoras que conheço. Eu não me reinventei, Isabela refletiu, brincando com os pauzinhos. Acho que só parei de esconder quem eu sempre fui. E quem você sempre foi? Alguém que acredita que a arquitetura pode mudar o mundo, que sonha grande e não tem medo de trabalhar duro para realizar esses sonhos, que quer ser parceira, não coadjuvante, na vida de alguém. Lucas estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os dela. Posso te contar a tal proposta profissional agora? Pode. Quero que seja minha sócia. Oficialmente. Ferreira em Santos, arquitetura sustentável. Isabela sentiu o coração acelerar. Lucas,
Antes que você responda, deixa eu terminar. Não é só porque você é incrível profissionalmente, embora seja. É porque eu me apaixonei pela forma como você trabalha, pela forma como você sonha, pela forma como você faz todo mundo ao seu redor querer ser melhor. E você está misturando o trabalho com o fato de eu ter me apaixonado por você também. Ele completou suavemente. Sim, estou misturando, porque acredito que as melhores parcerias na vida são aquelas onde você divide tanto os sonhos profissionais quanto os pessoais. Isabela olhou para aquele homem que, em poucos meses, havia se tornado não apenas um mentor, mas alguém que realmente a via e valorizava. Com Lucas, ela não precisava competir por atenção. Não precisava diminuir seus sonhos para caber na vida de outra pessoa. Aceito, ela disse finalmente, as duas propostas. E quando Lucas se inclinou sobre a mesa para beijá-la, Isabela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde queria estar. Rafael empurrou a porta giratória do seu prédio corporativo numa segunda-feira chuvosa de março, 3 meses após o término do relacionamento. A rotina havia se tornado mecânica. Chegar às 7 da manhã, trabalhar até às 10 da noite, voltar para o apartamento vazio, dormir poucas horas e recomeçar. A diferença era que agora essa rotina o deixava inquieto de uma forma que nunca havia experimentado. Bom dia, Sr. Monteiro. Cumprimentou Camila, sua assistente, como fazia há 2 anos. Sua primeira reunião é às 8, com os investidores do projeto Alphaville Sul. Bom dia, Camila. Ele respondeu, notando pela primeira vez como ela sempre chegava antes dele, provavelmente saindo de casa às 5:30 da manhã para estar ali impecável quando ele chegasse. Antes da reunião, você pode vir à minha sala? Preciso conversar com você. Camila pareceu surpresa. Em 2 anos de trabalho conjunto, Rafael nunca havia pedido para conversar, a menos que fosse sobre alguma urgência profissional. 10 minutos depois, ela entrou em sua sala com um bloco de notas na mão, pronta para anotar instruções. Pode sentar, Rafael disse, gesticulando para a poltrona em frente à sua mesa. E pode deixar o bloco de lado. Aconteceu alguma coisa, Sr. Monteiro? Rafael observou a mulher de 32 anos, que havia se tornado indispensável em sua rotina. Camila era eficiente, inteligente, sempre disponível. Mas agora ele se perguntava, a que custo? Camila, você tem namorado? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Por quê? É uma pergunta simples. Você tem namorado? Marido? Família? Não, Sr. Monteiro. Terminei um relacionamento há 6 meses. Por causa do trabalho? Camila hesitou, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Em parte, sim. Ele dizia que eu nunca estava disponível, que o trabalho era mais importante que ele. Rafael sentiu um peso no estômago. E era. Eu preciso trabalhar, Sr. Monteiro. E o senhor sempre deixou claro que disponibilidade total era um requisito para o cargo. Você já deixou de sair com amigos por causa de uma ligação minha? Várias vezes. E já cancelou planos pessoais porque eu precisava de alguma coisa? Sr. Monteiro, onde o senhor quer chegar com essas perguntas? Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento frenético da Avenida Faria Lima, 25 andares abaixo. Camila, eu estava pensando, talvez seja a hora de você ter uma assistente. Como assim? Quero que você vire coordenadora administrativa. Vai ganhar 40% a mais, vai ter uma equipe própria e, principalmente, não vai mais precisar trabalhar fins de semana ou ficar disponível 24 horas. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Posso perguntar o que motivou essa decisão? Rafael voltou para a cadeira, encarando-a diretamente. Recentemente percebi que talvez eu não seja o melhor chefe do mundo e que talvez você mereça ter uma vida pessoal. Naquela tarde, Rafael cancelou suas últimas 3 reuniões e foi visitar o pai no escritório da construtora. Seu Antônio Monteiro, aos 70 anos, ainda trabalhava todos os dias, mas havia aprendido a delegar e a aproveitar a vida de uma forma que o filho nunca conseguira. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. O que houve? Você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Antônio parou de revisar os contratos e olhou para Rafael com atenção. Muita coisa, principalmente de ter perdido o primeiro passo da sua irmã, várias apresentações escolares suas, alguns aniversários da sua mãe. Mas você construiu um império.
Construí sim, mas quase perdi a família no processo. Sorte que sua mãe era mais teimosa que eu e não me deixou trabalhar 24 horas por dia. Antônio se recostou na cadeira. Por que a pergunta? A Isabela me deixou. Eu sei, sua mãe comentou. O que você acha? Acho que ela foi esperta e que talvez seja a melhor coisa que poderia ter acontecido com você. Rafael sentiu raiva subir pelo peito. Como assim a melhor coisa? Porque talvez agora você aprenda que sucesso sem pessoas para dividir é só uma sala vazia cheia de troféus. Antônio se levantou e colocou a mão no ombro do filho. Rafael, você é meu orgulho. Pegou a empresa que eu criei e a transformou numa potência. Mas olha para você. Tem 35 anos, é rico, bem-sucedido e está completamente sozinho. Eu posso encontrar outra pessoa. Pode. Mas vai tratá-la do mesmo jeito que tratou a Isabela? Vai transformar ela numa coadjuvante da sua vida? Porque se for assim, você vai continuar sozinho. Naquela noite, Rafael jantou sozinho no apartamento pela 100ª vez em 3 meses. Mas em vez de pedir comida pronta, como sempre fazia, tentou cozinhar o salmão que Isabela havia preparado na última noite deles juntos. Queimou completamente. Enquanto jogava a comida estragada no lixo, encontrou o caderno de anotações de Isabela que havia guardado numa gaveta. Folheou novamente as páginas, lendo sobre os sonhos dela que ele nunca havia escutado, sobre a exposição de arquitetura sustentável que ela nunca teve coragem de mencionar. Por curiosidade, pesquisou no Google Exposição Arquitetura Sustentável São Paulo. O primeiro resultado foi uma matéria do jornal O Estado de São Paulo. Jovem arquiteta revoluciona conceito de sustentabilidade urbana com exposição no Memorial da América Latina. A foto mostrava Isabela ao lado de um homem de cabelos grisalhos, ambos sorrindo em frente a uma maquete de uma escola feita com containers. O texto descrevia a exposição como um marco na arquitetura social paulistana e mencionava Isabela como uma das vozes mais promissoras da nova geração de arquitetos sustentáveis. Rafael fechou o laptop e foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em meses, não estava pensando em Isabela como algo que havia perdido, mas como alguém que havia encontrado exatamente o que merecia. A manhã da inauguração da exposição Arquitetura para Todos Construindo um Futuro Sustentável amanhecia ensolarada em São Paulo. Isabela chegou ao Memorial da América Latina às 7 da manhã, 3 horas antes da abertura oficial, mas encontrou Lucas já lá, conferindo os últimos detalhes da montagem. Não conseguiu dormir também? Ela perguntou, entregando um café para ele. São os nervos de pai coruja. Ele riu, puxando-a para um abraço matinal. Estou mais ansioso que você. Mentira. Estou tremendo desde as 5 da manhã. A exposição ocupava todo o pavilhão principal do memorial. Maquetes interativas mostravam projetos de habitação popular sustentável, escolas feitas com materiais reciclados e sistemas urbanos de captação de água da chuva. O projeto da Vila Esperança, que o escritório havia concluído no ano anterior, estava no centro da exposição. Um conjunto habitacional que havia transformado uma área degradada numa comunidade modelo. Raiza, você viu quem confirmou presença? Ana Paula chegou correndo com uma lista na mão. O secretário de Habitação da Prefeitura, 3 reitores de universidades e, prepare-se, a diretora da Fundação Bienal. A Bienal? Isabela sentiu o coração acelerar. Sério? E tem mais. Felipe se juntou ao grupo igualmente animado. A TV Cultura vai fazer uma matéria especial e a revista Ao Arquitetura e Urbanismo quer uma entrevista exclusiva com você. Com nós. Isabela corrigiu automaticamente. É um projeto do escritório todo. Lucas sorriu para ela, reconhecendo mais uma vez a generosidade que o havia feito se apaixonar por aquela mulher. Isa, pode aceitar os créditos que merece. A ideia foi sua. O projeto foi seu, a execução foi sua. Às 10 da manhã, quando as portas se abriram oficialmente, Isabela mal conseguia acreditar na quantidade de pessoas que apareceram. Estudantes de arquitetura, profissionais renomados, representantes de ONGs, jornalistas e, principalmente, moradores das comunidades onde os projetos expostos haviam sido implementados. Doutora Isabela, uma mulher de aproximadamente 50 anos, se aproximou timidamente.
Meu nome é Dona Conceição, eu moro na Vila Esperança. Dona Conceição. Isabela a cumprimentou calorosamente. Como está? Como estão as crianças? Estão bem, doutora. Minha filha está terminando o ensino médio na escola que vocês construíram. Ela quer fazer faculdade de arquitetura agora, igual a você. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Ela pode conseguir, Dona Conceição. E quando conseguir, vai ter um lugar esperando ela no nosso escritório. Durante toda a manhã, Isabela circulou pela exposição conversando com visitantes, explicando projetos, ouvindo feedback. Era exatamente assim que havia sonhado que seria. Arquitetura como ferramenta de transformação social, não apenas decoração para os ricos. No meio da tarde, enquanto estava explicando o sistema de compostagem comunitária para um grupo de estudantes, ela viu uma figura familiar parada na entrada do pavilhão. Rafael estava lá vestindo um terno escuro, parado alguns metros distante, apenas observando. Isabela sentiu o estômago dar um nó, mas continuou sua explicação. Quando terminou, caminhou na direção dele. Rafael, o que você está fazendo aqui? Vi a matéria no jornal, ele disse simplesmente. Queria ver com meus próprios olhos o que você construiu. E? Rafael olhou ao redor do pavilhão lotado, para as pessoas animadamente discutindo arquitetura sustentável, para as crianças da Vila Esperança brincando com as maquetes interativas. É incrível, Isa. É exatamente o que você sempre quis fazer, não é? É. Eu nunca te perguntei sobre isso. Sobre seus sonhos de verdade. Ele a encarou diretamente. Eu vim aqui para te pedir desculpas, não para tentar te reconquistar, só para dizer que eu entendi. Entendeu o quê? Que você não estava exagerando, que eu realmente não te via, e que você merece muito mais do que eu era capaz de oferecer naquele momento. Isabela sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Rafael, não precisa dizer nada. Só quero que você saiba que ver você aqui realizando seus sonhos me faz entender o que perdi e me faz feliz por você ao mesmo tempo. Obrigada, ela disse sinceramente. E quero te pedir um favor. Posso contratar vocês para um projeto? Como assim? Quero construir um centro comunitário na periferia de Osasco, com escola técnica, biblioteca, centro de saúde, totalmente sustentável, e quero que seja de graça para a comunidade. Isabela o estudou por um momento. Por quê? Porque talvez seja hora de eu usar meu dinheiro para construir coisas que realmente importem. E porque, bem, preciso de alguém que entenda de arquitetura social, e você é a melhor. Antes que Isabela pudesse responder, Lucas se aproximou. Tudo bem aqui? Lucas, este é o Rafael, Isabela disse. Rafael, este é o Lucas, meu sócio. Rafael estendeu a mão, que Lucas apertou firmemente. Parabéns pela exposição. E parabéns por ter a Isabela como sócia. Ela é especial. Eu sei, Lucas respondeu com um sorriso protetor. Bom, eu vou indo, Rafael disse, se dirigindo a Isabela. Parabéns novamente. E pensa no projeto, tá bem? Se quiser. Quando Rafael se afastou, Lucas se virou para Isabela. Como você está se sentindo? Bem, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Acho que ele finalmente entendeu. E você? Ainda sente alguma coisa por ele? Isabela olhou ao redor da exposição. Seu sonho realizado, sua nova vida, seu novo amor, e sorriu. Sinto gratidão por tudo que vivi com ele, pelas lições que aprendi e, principalmente, por ele ter me levado ao ponto onde eu precisei escolher entre me diminuir ou crescer. E você escolheu crescer. Escolhi crescer, ela confirmou, se virando para beijá-lo. E escolhi você. Ao fundo, o sol da tarde entrava pelas janelas do memorial, iluminando os projetos que provavam que a arquitetura podia, sim, mudar o mundo. 6 meses depois da exposição no memorial, Isabela dirigia pela rodovia Raposo Tavares em direção a Osasco numa manhã de setembro. Ao seu lado, Lucas revisava os últimos ajustes do projeto arquitetônico que havia consumido suas vidas nos últimos meses. O Centro Comunitário Vila Nova Esperança. Ainda não acredito que topamos essa, disse Lucas, guardando os papéis na pasta. Trabalhar com seu ex-namorado definitivamente não estava nos meus planos de carreira, nem nos meus planos de vida. Isabela riu. Mas você viu o terreno, viu a necessidade da comunidade. Como a gente ia recusar? O projeto havia se tornado o mais ambicioso que o escritório já havia assumido. O que começou como uma proposta simples de Rafael
se transformou numa iniciativa que envolveu a Prefeitura de Osasco, 3 ONGs locais, e até mesmo uma parceria com a Universidade de São Paulo para desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Quando chegaram ao terreno, uma área de 5.000 metros quadrados que antes abrigava um depósito abandonado, encontraram Rafael conversando com Dona Maria, a líder comunitária local. Era impressionante como ele havia mudado nos últimos meses, não apenas na aparência, usando uma camisa polo e jeans em vez dos ternos impecáveis, mas principalmente na postura. Ele realmente escutava quando as pessoas falavam. Dona Maria estava me contando sobre a necessidade de uma creche no centro comunitário, Rafael disse quando eles se aproximaram. Aparentemente, muitas mães da região não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar as crianças. Podemos ajustar o projeto, disse Isabela imediatamente. Lucas, lembra daquele espaço que destinamos para atividades gerais no 2º andar? Pode virar uma creche perfeitamente, Lucas concordou, já visualizando as modificações. Vamos precisar repensar a questão da segurança e dos banheiros, mas é totalmente viável. Vocês fariam isso? Dona Maria perguntou, os olhos brilhando de esperança. Claro, disse Rafael. Na verdade, que tal a gente fazer uma reunião com toda a comunidade? Quero ter certeza de que estamos construindo exatamente o que vocês precisam. Isabela observou Rafael organizando uma roda de conversa com os moradores locais e se permitiu sentir orgulho genuíno. O homem que antes tomava decisões unilaterais em sua sala no 25º andar, agora se sentava no chão de terra batida, ouvindo as necessidades reais das pessoas que usariam o espaço. Durante a reunião comunitária, que se estendeu por 3 horas, surgiram ideias que nenhum deles havia considerado. Uma horta urbana no terraço, oficinas de capacitação profissional, um espaço para apresentações culturais da comunidade e até mesmo um consultório veterinário para os animais de estimação dos moradores. É assim que a arquitetura deveria ser sempre, comentou Lucas no caminho de volta. Não o arquiteto impondo sua visão, mas a comunidade dizendo o que precisa, e o arquiteto encontrando a forma de realizar. Rafael aprendeu isso rápido, Isabela observou, genuína admiração na voz. 6 meses atrás, ele teria chegado com um projeto pronto e esperado que todo mundo ficasse grato. Você ainda sente alguma coisa por ele? Lucas perguntou sem ciúmes, apenas curiosidade honesta. Isabela pensou por um momento antes de responder. Sinto carinho, admiração pelo quanto ele mudou. Mas quando olho para ele agora, é como olhar para um bom amigo que passou por momentos difíceis e se tornou uma pessoa melhor. E quando olha para mim? Quando olho para você, ela disse, entrelaçando os dedos com os dele sobre o câmbio, vejo o meu futuro. 3 semanas depois, Isabela estava no escritório finalizando os desenhos técnicos da creche quando Camila apareceu na recepção. A ex-assistente de Rafael, agora coordenadora administrativa da construtora, trazia amostras de materiais sustentáveis para aprovação. Como o Rafael está? Isabela perguntou enquanto analisavam as opções de revestimento. Diferente. Camila sorriu. Ainda trabalha muito, mas agora ele pergunta sobre minha vida. Lembra quando tenho compromissos pessoais? Até me deu folga paga para fazer um curso de gestão. Ele está namorando alguém? Acho que sim. Uma pediatra que conheceu durante as reuniões para a creche, doutora Patrícia. Ela é bem diferente de você. Mais quieta, mais reservada, mas eles parecem se dar bem. O mais importante é que ela não aceita ele cancelar jantar por causa de reunião. Camila riu. Na segunda passada, ele teve que sair no meio de uma videoconferência, porque havia prometido levá-la ao cinema. Isabela sorriu, genuinamente feliz. Que bom. Ele merece ser feliz. Vocês dois mereciam ser felizes, Camila disse. Só que não juntos, né? Às vezes as pessoas são incríveis individualmente, mas não funcionam como casal. Naquela noite, durante o jantar em casa, Lucas havia se mudado para o apartamento dela no mês anterior. Isabela contou sobre a conversa com Camila. Você está feliz por ele estar com outra pessoa? Lucas perguntou, temperando a salada que haviam preparado juntos. Estou. E sabe por quê? Porque significa que ele realmente mudou. O Rafael que eu conheci nunca teria conseguido manter um relacionamento com alguém que estabelece limites. Se ele está com essa médica e respeitando o tempo dela,
É porque aprendeu o que eu tentei ensinar durante 2 anos. E você? Aprendeu alguma coisa? Aprendi que amor não é suficiente se não vier acompanhado de respeito, parceria e crescimento mútuo, ela disse, se levantando para beijá-lo. E aprendi que quando você encontra alguém que quer crescer junto com você, o mundo fica muito mais interessante. Falando em crescer juntos, Lucas disse com um sorriso misterioso, tenho uma proposta para você. Outra? Que tal abrirmos uma filial do escritório no Rio de Janeiro? Tem uma ONG lá que quer construir um complexo habitacional sustentável para 200 famílias. Seria nosso maior projeto. Isabela sentiu aquela familiar excitação de quem está prestes a embarcar numa nova aventura. Quando começaríamos? Depois do casamento, Lucas disse casualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Que casamento? O nosso, ele respondeu, puxando uma pequena caixinha de veludo do bolso. Isabela Santos, quer se casar comigo e conquistar o mundo da arquitetura sustentável ao meu lado? Isabela olhou para o anel simples e elegante, depois para o homem que havia se tornado não apenas seu companheiro romântico, mas seu verdadeiro parceiro de vida. A resposta veio do coração sem precisar passar pela mente. Aceito as 2 propostas. 1 ano e meio depois, numa tarde ensolarada de sábado, Isabela caminhava pelos corredores do Centro Comunitário Vila Nova Esperança, ao lado de Dona Maria e um grupo de jornalistas. O projeto havia se tornado um modelo nacional de arquitetura social sustentável, atraindo a atenção de urbanistas de todo o Brasil. A creche atende 40 crianças agora, explicava Dona Maria orgulhosamente. E a sala de capacitação profissional já formou 3 turmas de técnicos em energia solar. O sistema de captação de água da chuva reduziu a conta da comunidade em 60%, acrescentou Isabela, observando as crianças brincando no playground feito com pneus reciclados. E a horta urbana no terraço fornece verduras orgânicas para todas as famílias. O centro estava vivo, pulsando com atividades. Idosos jogavam dominó na área coberta, jovens ensaiavam uma peça de teatro no pequeno auditório, e a biblioteca estava cheia de crianças folheando livros. Era exatamente o que Isabela havia sonhado quando decidiu se dedicar à arquitetura social. Doutora Isabela, uma adolescente de aproximadamente 17 anos, se aproximou timidamente. Posso falar com a senhora? Claro. Qual seu nome? Jéssica. Eu estudo no 3º ano e quero fazer faculdade de arquitetura. A senhora poderia me dar umas dicas? Isabela sorriu, lembrando-se imediatamente da filha de Dona Conceição da Vila Esperança. Vem cá, vamos conversar. Enquanto orientava a jovem sobre vestibular e cursos preparatórios, Isabela viu uma figura familiar, conversando com o administrador do centro perto da entrada. Rafael estava lá, mas não sozinho. Ao seu lado, uma mulher morena de aproximadamente 40 anos, vestindo jaleco por baixo do casaco. Provavelmente a famosa doutora Patrícia. Quando terminou de conversar com Jéssica, Isabela se dirigiu a eles. Rafael, que surpresa ver você aqui. Oi, Isa. Patrícia queria conhecer o projeto, ele disse, colocando a mão carinhosamente nas costas da companheira. Patrícia, esta é a Isabela, a arquiteta responsável por esta maravilha. Prazer em conhecê-la, disse Patrícia com um sorriso genuíno. Rafael não para de falar sobre este projeto. E sobre você também, obviamente. Só coisas boas, espero. Isabela riu. Só coisas boas, Patrícia confirmou. E com muito carinho. É raro encontrar ex-namorados que falam um do outro com tanto respeito. É porque aprendemos que às vezes as pessoas precisam se separar para se tornarem as melhores versões de si mesmas, Rafael disse, olhando diretamente para Isabela. E às vezes, essa é a maior prova de amor que você pode dar para alguém. Falando nisso, Isabela disse puxando a aliança dourada no dedo. Obrigada pelo presente de casamento que vocês mandaram. O conjunto de plantas para jardim vertical foi perfeito para nossa nova casa. Casa nova? Rafael perguntou genuinamente interessado. Compramos uma casa no Alto da Boa Vista. Lucas queria um espaço para implementar todas as tecnologias sustentáveis que a gente desenvolve nos projetos. Temos painéis solares, sistema de compostagem, horta orgânica, virou um laboratório. E laboratório de bebê também, acrescentou uma voz atrás dela.
Isabela se virou para ver Lucas se aproximando, carregando 2 sacolas de compras e com um sorriso radiante no rosto. Lucas, já terminou as compras? Ela perguntou, se aproximando para beijá-lo. Terminei e consegui encontrar aquela tinta ecológica que você queria para o quarto do bebê. Bebê? Rafael e Patrícia perguntaram ao mesmo tempo. 3 meses, Isabela disse, colocando a mão sobre a barriga ainda discreta. Ainda estamos nos acostumando com a ideia. Parabéns! Patrícia exclamou genuinamente feliz. Que notícia maravilhosa! Obrigado, disse Lucas, estendendo a mão para Rafael. E parabéns para vocês também. Soube que vão se casar em dezembro. Obrigado. Rafael apertou a mão firmemente. Patrícia conseguiu me ensinar a diferença entre trabalhar muito e trabalhar obsessivamente. E ele conseguiu me ensinar que às vezes vale a pena sonhar grande. Patrícia acrescentou, entrelaçando o braço com o dele. Estamos planejando abrir uma clínica pediátrica gratuita aqui em Osasco. Sério? Que incrível! Isabela exclamou. A Patrícia tem um sonho parecido com o seu, Rafael explicou. Quer usar a medicina para transformar comunidades carentes. E eu finalmente aprendi que o melhor investimento é apoiar os sonhos de quem você ama. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre projetos futuros, trocaram contatos para possíveis parcerias entre a clínica e os centros comunitários e se despediram com a naturalidade de pessoas que haviam encontrado paz com o passado. No caminho de volta para casa, Lucas dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo, Isabela observou a cidade pela janela. 2 anos atrás, essas mesmas ruas a faziam se sentir pequena e perdida. Agora, ela via oportunidades em cada terreno vazio, potencial de transformação em cada comunidade. Em que você está pensando? Lucas perguntou, colocando a mão sobre a dela. Estou pensando que às vezes as maiores perdas da nossa vida são na verdade os maiores redirecionamentos, ela disse. Se eu não tivesse terminado com o Rafael, nunca teria te conhecido. Nunca teria descoberto minha paixão pela arquitetura social. Nunca teria encontrado meu propósito de vida. E eu nunca teria encontrado uma parceira que me desafia a ser melhor todos os dias. Lucas respondeu, levantando a mão dela para beijá-la. Engraçado como a vida funciona, né? Às vezes você precisa se quebrar um pouco para descobrir quem você realmente é. E às vezes você precisa dizer não para uma vida boa para encontrar uma vida extraordinária. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Isabela colocou a mão sobre a barriga e sorriu. Em alguns meses, haveria uma nova vida para orientar, novos sonhos para nutrir, e ela tinha certeza de que, desta vez, sabia exatamente como fazer isso. Com amor, respeito, parceria e a convicção de que todos merecem ter seus sonhos levados a sério. Na rádio do carro, uma música suave tocava, e Lucas começou a cantarolar junto. Isabela fechou os olhos e se permitiu sentir a felicidade completa daquele momento. Não a felicidade frágil de quem tem medo de perder o que conquistou, mas a felicidade sólida de quem construiu tijolo por tijolo a vida que realmente queria viver. E enquanto a cidade se preparava para mais uma noite, 2 projetos de centro comunitário esperavam por ela na mesa de casa, 3 propostas de trabalho de outras cidades no e-mail, e um futuro cheio de possibilidades se estendia à frente como uma estrada bem iluminada. Finalmente Isabela havia aprendido a diferença entre ser escolhida e escolher a si mesma, e havia escolhido bem.